Porque mesmo você tentando fazer muitas coisas, sente a sua vida ainda travada. Seu financeiro muitas vezes está muito aquém do que você gostaria. A tua vida profissional, você já foi a muitos empregos, né? Já tentou muitas coisas. Já tentou empreender, já não deu certo, voltou para a CLT. Teu casamento vive nesses altos e baixos que você se questiona até quando. Tua maternidade muitas vezes te sufoca e você muitas vezes perdeu o prazer nesse lugar. O contentamento nesse lugar. A tua vida com Deus está apática, sem sabor. Você vê tantas pessoas falando sobre Deus com tanto calor e você não sente mais isso. Ou talvez nunca sentiu. É uma vida em preto e branco, sem sabor. Quantas mulheres estão nesse lugar? E homens também. Podem estar vivos na carne, mas mortos no espírito. E não prosperam. Por que tua vida está travada? Vamos falar sobre isso. Poderia trazer muitos pontos, dentre eles o que eu te falei naquele episódio sobre os solos férteis. Tem uma grande chave para você naquele episódio. Se você não ouviu, ouça e compartilhe. Aquele episódio precisa chegar a muitas mulheres. Se você está no YouTube, a gente vai linkar aqui. Se está no Spotify, é só pesquisar aqui na busca mesmo, dentro do Mente Lapidada Podcast, aqui em cima. Só arrastar aí para cima, você consegue botar palavras-chave. Coloca solos, que aí você vai ouvir, tá? Mas aqui eu quero trazer 3 pontos, dentre tantos que eu poderia trazer, para esse destrave na sua vida. Primeiro ponto, falta de posicionamento. Essa é uma coisa que no começo da minha caminhada com Deus, uma das primeiras coisas que Deus botou no meu coração, que quando a gente começa a viver intimidade com Deus, Deus vai apontar tudo que precisa mudar para a gente viver os planos dele. E por que mesmo assim muitas mulheres não vivem? Porque não estão dispostas a pagar o preço do processo. Nem o preço da busca. Nem buscar acima de qualquer outra coisa. A gente vai falar isso daqui a 2 episódios. Sobre priorizar seu espiritual, porque a mudança vai vir de lá. Mas Deus me trouxe que na minha vida faltava posicionamento. Eu estava deixando que as pessoas que me amam, muitas vezes me amam, tomassem os espaços que, na verdade, são meus. E que pela minha imaturidade, eu não tomava o espaço de posicionamento do que me cabe. Foi concedido por Deus a mim para cuidar. Para ser fiel, uma boa mordoma daquilo. A minha casa, a gestão da minha casa, as minhas filhas, a presença e a gestão da vida das minhas filhas. O meu marido, a gestão da vida do meu marido e a presença na vida dele. O meu relacionamento com Deus e meu posicionamento nesse lugar de parar de querer tomar do azeite que foi espremido por outras pessoas e ter o meu próprio azeite da minha própria busca. E isso várias outras áreas, gente. Então, eu delargava a minha vida e eu não me posicionava. Eu não tinha o controle daquilo. Então, a primeira coisa que Deus foi fazendo na minha vida é eu tomar posse, me posicionar, estar presente. Sabe que eu te falei lá no episódio anterior das raposinhas? Se você não ouviu, ouça também, vai maratonar aqui. Quando eu estava hiperposicionada no meu trabalho, eu me desposicionei na minha vida. E isso fez com que as raposinhas atacassem várias áreas da minha vida e por isso minha vida estava completamente travada. Eu estava desposicionada. Então, o primeiro ponto é você entender e se posicionar. Tomar posse daquilo que Deus te entregou e parar de delargar. Mesmo que você tenha ajuda, mas a gestão e a presença, ela é tua. E Deus espera isso de você. Sabe, quando você morrer, e todas nós vamos, Deus não vai te perguntar quantos dígitos você fez de faturamento. Ele vai te perguntar o que você fez com as vidas que Ele confiou a você para cuidar. Segundo ponto,
falta de prioridade ou priorizar as coisas erradas, porque o mundo vai te dizer que é mais importante. O trabalho. Porque se eu trabalhar mais, eu vou poder pagar isso para o meu filho. Porque se eu trabalhar mais, eu vou pagar não sei o quê. Como se tudo viesse desse lugar. O mundo e o inimigo, eles fazem você acreditar que é trabalhar mais, é fazer mais dinheiro. Sua segurança está nisso. A força do teu braço, ela é mais importante, tem um peso maior do que o que Deus pode fazer na tua vida e a tua vida espiritual. Tudo hoje colabora para você acreditar que tem que ser 80-20, né? Eu vou falar isso até nos próximos episódios. 80% você, 20% aí eu vou lá e peço uma ajudinha para Deus, quando você não entende que é o contrário que Deus pode fazer. Então, aquilo que é prioridade primeiro. A tua vida tá como tá, porque tá um caos e uma desordem. Se hoje eu te perguntasse quais são as áreas mais importantes da sua vida, ou melhor, quais são as coisas mais importantes da sua vida, você ia falar de forma muito bela. Os seus filhos, o seu marido e Deus. E se eu pedisse para olhar a sua agenda, os seus compromissos e o seu tempo dedicado, opa, eu não tenho dúvida que, não estou falando para todas as mulheres, mas para grande parte delas, aquilo que é prioridade para você ganha um menor tempo seu e a menor dedicação e a menor presença. Sua vida está travada por causa disso. E terceiro, quebra de princípios. O princípio que você quebra, te quebra. Se você não entende que a Bíblia é um manual, entende que é preciso seguir em princípios, princípio da honra, princípio do contentamento, princípio da unidade, princípio da disciplina, princípio de descanso. Princípios, gente. Princípios. Os 10 mandamentos são princípios. Se eu não sigo em princípios, eu sofro as consequências, porque eu estou quebrando uma lei espiritual. Aquilo que eu planto, eu colho. Aquilo que eu semeio, eu vou colher para a minha vida. Deus é só um juiz justo. Ele não fica feliz. Da sua vida financeira está travada, porque você não só no mundo natural tem feito as escolhas erradas, mas muitas vezes até tentando fazer as escolhas certas continua travada, porque tem princípio sendo quebrado. Talvez falta de perdão, falta de honra, não sei. Mas quando princípios são quebrados, nossa vida fica paralisada e não frutifica. Se a gente não entrar naquele do nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, segue debaixo desses princípios, para que Deus possa prosperar aonde está em ordem, debaixo dos princípios dele. Então eu entro para debaixo da bênção dele e da mão protetora dele, porque eu estou alinhada à palavra dele, e ele nunca vai contra a palavra. Se na palavra dele tá, seus celeiros serão fartos, seus barris transbordantes, são consequência da obediência a Deus. Não adianta só, como eu falei lá no Solos Férteis, né? Naquele episódio, você declarar a palavra se por outro lado está desonrando seus pais. Eu declaro a palavra, mas eu tenho perdão não liberado. Eu declaro a palavra, mas eu tenho ira e amargura no meu coração. Eu estou indo contra a palavra de Deus. Ele não frutifica aonde tem quebra de princípio. Por isso a vida está paralisada também. Eu espero que esse episódio tenha chacoalhado do lado daí, para você entender que não é que Deus não quer te abençoar, Ele é teu pai. Mas existem coisas, fatos, comportamentos que precisam ser adequados e mudados na sua vida para que Deus prospere, destrave e faça. O dia que você entender que o destravar da sua vida não está mais em um curso de marketing, branding, e olha que eu era dessa área, não que trabalhar não seja importante, não que a gente não tenha que fazer a nossa parte, mas o dia que eu entendi que não é o lugar principal aonde você vai destravar a sua vida, mudou tudo do lado de cá. Nos próximos episódios a gente vai falar mais sobre isso. Até o próximo Mente Lapidada Podcast.